Olá, iniciaremos agora o capítulo 12, Riquezas de um Continente. A gente vai ver dentro desse capítulo, um conto popular africano e também a gente vai ver essa variação linguística de região, entre o Brasil e a África. Nós temos muitos descendentes africanos, então isso traz para o Brasil uma riqueza de palavras, de cultura, de culinária, enfim, de todos os dados existentes na África, tá? Então, olha, esse festival que aparece aí é de uma dança, certo? Em Cara, no Togo, em 2013. A África é um continente de imensa riqueza cultural, as religiões, os mitos, a culinária, os fatos históricos e os costumes dos povos africanos tiveram uma grande importância na formação da identidade do povo brasileiro, de conhecer a cultura africana, além de valorizá-la e conhecer um pouco da nossa história, tá? Aí aqui, uma outra parte sobre essa dança, que manifestação cultural está sendo expressa nessa fotografia, o que mais lhe chamou a atenção. Depois, o que você já ouviu falar sobre o continente africano, Acredito que muita coisa, Como a gente disse, nós descendemos, de muitas culturas que vieram de lá. E depois, as culturas africanas têm uma característica importante, a diversidade. Para você, o que é a diversidade? Tá? Então, ele vai trazer um texto. A África é o terceiro continente mais extenso do mundo e uma das regiões com maior número de pessoas. Por essa razão, ela apresenta uma grande diversidade étnica, cultural e política, que a gente teve o privilégio de conhecer um pouco aqui, no Brasil, já que muitos africanos vieram para cá na época do descobrimento do Brasil. Tá? Então, nós temos esse conto, que é um conto africano, tá? E daí nós vamos conhecer um pouquinho, tanto que aqui não tem o nome do autor, é origem popular, ou seja, é passado de geração em geração, por meio principalmente da oralidade, certo? Agora que nós temos como registrar, como guardar esses termos, e aí nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo aqui na escrita, certo? Depois da leitura, vocês terão condições de responder a página 76, 77, tá? Que traz também uma definição teórica a respeito do conto popular africano, que é um gênero de tradição oral, transmitido de geração a geração. As narrativas desse gênero costumam apresentar temas diversos, trazem muitos ensinamentos, conhecimentos e saberes que mostram toda a riqueza e a criatividade do povo africano, tá? Então agora vocês podem voltar lá no início para responder essas questões até a página 77, tá? Só que nós também vamos falar um pouquinho a respeito da variação linguística existente, aqui no Brasil, que veio de origem africana, tá? Então, leia o trechinho do conto de Moçambique, um país também africano, tá? Para depois vocês terem condições de responder a página 78, tá? O trechinho desse conto que vocês vão fazer a leitura, apesar de ser escrito em português, ele pode causar um pouco de estranheza. Isso porque se trata de um conto de um autor moçambicano e por isso carrega características do português falado lá em Moçambique. O português não é um idioma exclusivo de Portugal e do Brasil. Ao todo, existem 9 países no mundo, que tem essa parte chamada mundo lusófono, ou seja, países que têm o português como a língua oficial. E desse linguajar, dessa língua, desse idioma, ele sofre algumas variações dependendo da região, tá? Então aqui, nós temos os países que tem a língua portuguesa como oficial, no continente africano. A Angola, o Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe. A língua portuguesa, ela apresenta variações nas diferentes regiões onde é falada. Assim sendo,
é natural que haja muitas diferenças entre o português falado aqui no Brasil, né, pois aqui mesmo a gente já tem essa variação, imagine do português falado em outros países, certo? Quando isso acontece, a língua varia, né, de uma região para outra, nós chamamos de variação linguística regional, tá bom? Que ela muda, apesar de ser o mesmo idioma, como eu falei, ela muda de região para região, tá bom? Então, olha, mais essa página 79 que vocês estarão aptos a responder, tá? Depois nós teremos mais um texto, A Menina Sem Palavras, tá? Também de um conto contemporâneo do escritor moçambicano Mia Couto, tá? Inclusive, aqui no nosso livro, nós tivemos a oportunidade de verificar alguns contos moçambicanos do Mia Couto, certo? Se a gente voltar lá para os capítulos anteriores, certamente vocês encontrarão esse texto. Tá? Então, aqui nós temos mais um para que vocês façam a leitura deles, né? Um perfil biográfico do Mia Couto, ó, uma fotografia dele de 2015, certo? Após a leitura, a página 82 e 83 também ficam aptos a responder, juntamente com a 84, que traz esse conto contemporâneo com uma definição teórica aqui, que o conto contemporâneo, ele é uma narrativa despreocupada em seguir características tradicionais do gênero conto, né? Com mais liberdade para explorar os sentidos, ele pode, por exemplo, omitir informações, detalhes da trama, como a situação inicial, ou até mesmo o desfecho, o tempo, o local, entre outros elementos comuns, né, numa narrativa de conto, deixando-os a cargo do leitor. É um conto mais que nos dá mais liberdade, né, para a gente viajar, colocar nossa imaginação a todo vapor para idealizar aí os aspectos, os detalhes da narrativa. Costuma ter uma extensão menor do que o conto tradicional, tá? O conto tradicional ele já é pequeno, o conto contemporâneo ainda um pouco menor, tá bom? E por fim, nós temos aqui o neologismo, que é uma palavra criada a partir de outras, certo? O neologismo são palavras novas que às vezes ou vêm, né, de uma outra tradição, de um outro português, vamos dizer assim, né, do dialeto, da variação desse dialeto, ou a gente adapta algumas palavras que podem ser das mais variadas, como é que fala? De idiomas, né, dos mais variados idiomas, e que a gente acaba aportuguesando essas palavras para elas terem sentido na língua portuguesa, né? Por exemplo, o verbo deletar, né, que antes, né, de todo esse processo de informática, de tecnologias e tal, não existia, e ela veio a partir do inglês e aí se transformou em português no verbo deletar, certo? Que seria o apagar, né? Fazer um delete, ok? Então, ó, o neologismo são palavras ou expressões novas derivadas de outros termos ou formadas a partir da junção, né, de parte de algumas palavras estrangeiras e em português já existente. Os neologismos expressam novos significados e sentidos que as palavras já existentes não poderiam expressar, e eles são empregados geralmente em propagandas e na literatura, principalmente, muito na literatura, que permitem um trabalho mais subjetivo e expressivo dentro da linguagem. Tá? Então, aqui nós conheceremos também algumas palavras, ó, que elas ou se conectaram para dar um sentido em português, certo? Juntando um termo estrangeiro e um termo português, ou então adaptadas mesmo à língua portuguesa para poder ter sentido, tá? Então, ó, página 86, 87, vocês poderão também respondê-las, tá? Logicamente que não tudo de uma vez, a Pro vai orientando em atividades no Classroom, para vocês saberem quais partes devem ser feitas e quais partes devem aguardar um pouquinho, tá? E juntamente com essa página 91, que é o fechamento do capítulo,
tá? E depois esse finalzinho, que são atividades complementares, tá? Também para fazer um fechamento agora do ano letivo, certo? Da 94 até a 98, tá bom? Até aqui, para que vocês possam finalizar aí o livro de vocês de língua portuguesa, tá bom? Então a Pro vai voltar lá no comecinho da unidade, tá bom? E vocês terão as orientações, como eu falei, lá na atividades, tá? Do Classroom, para vocês saberem quais serão os exercícios que vocês têm que fazer primeiro, quais exercícios a gente vai esperar um pouquinho para a próxima aula e para as outras, tá? Subsequentes. Essa semana é mais curta, vamos até o dia 9, né? Mas até lá a gente vai vendo o que vai ser possível de conferirmos de lição, o que não for, eu envio para vocês poderem corrigir, né, os exercícios que ficarão aí para serem feitos por vocês, ok? Então, obrigada e até lá.